Eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês que estão aqui nesta noite a respeito daquilo que Deus fez, faz e ainda fará. Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu acho muito importante o ato da igreja sair das quatro paredes e apresentar-se à comunidade, ao bairro, apresentar ao local onde reside, para demonstrar que aqui existe um povo de Deus e que o povo de Deus está aqui para pregar, pronunciar aquilo que Deus nos deixou, né? É muito importante porque um dia na minha vida eu senti a necessidade de achar uma solução para a minha vida. Eu fui uma pessoa carente de espírito. Talvez tinha um pouco material, um pouco de instrução dos pais, mas não tinha aquilo que tanto necessitava. O que houve na minha vida? Com 10 anos de idade eu saí para a rua. Os meus pais se separaram. E aí eu fico me perguntando às vezes o porquê eu tive que passar algumas coisas. Porque o meu pai e a minha mãe me ofereceram uma escola bacana, onde eu podia estudar, ter uma boa educação. Meu pai e a minha mãe me levavam frequentemente à igreja. Ou seja, tinha tudo para ser um cara religioso. E tantas outras coisas mais que ocorreram na minha vida, mas que não contribuiu para que eu permanecesse firme, para que eu fosse uma pessoa bem-sucedida, para que eu não passasse por tamanho sofrimento. Mas infelizmente os meus pais se separaram. E eu tomei uma iniciativa na minha vida de sair de casa. E eu recordo que quando eu saí de casa para o mundo eu tinha 10 anos de idade. Eu tive que aprender a se virar na rua. Eu tive que aprender a roubar para me sustentar. Eu tive que ter um qualquer para pegar uma droga de repente para substituir um alimento que não tinha. Eu tive que arrumar um qualquer para de repente vestir um pano ou calçar um pisante da hora para poder me adiantar, porque eu já não tinha meu pai e não tinha minha mãe para me adiantar. E aí eu tive que aprender a se virar. E na rua, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu tive que se virar do meu jeito. Muitas vezes prejudicando vidas, atrasando pessoas, atrasando famílias, para que eu pudesse me adiantar. E aí começou-se um processo na minha caminhada. Porque eu saí, virei um trombadinha, fiquei um período na rua, cheirava cola e roubava todos os dias, mas eu era um moleque, como diz no mundo, eu tinha apetite, eu tinha sangue no olho, eu podia chegar mais adiante. E algumas pessoas começaram a perceber isso em mim. Começou a perceber que eu era um moleque meio para frente, e que precisava era de uma oportunidade para dar uma deslanchada. Fui convidado para fazer um assalto uma vez com uma quadrilha, a qual eu fiz parte durante 7 anos. Fui integrante de uma quadrilha que aterrorizou a região, aterrorizou a quebrada por muito tempo, prejudicando pessoas. Para quê? Para simplesmente nos adiantar em algum sentido. Talvez financeiramente, status. Mostrar para a rapaziada que a gente tinha sim, e que na quebrada quem era mesmo era nós e não tinha mais ninguém. Então nós tínhamos então um objetivo quase todos os dias nesta quadrilha, que era de sair e buscar o nosso dinheiro. Nunca gostei de traficar, vender droga em ponta de esquina, fui usuário durante 7 anos, mas nunca gostei de vender droga para ninguém. A minha adrenalina era empurrar a máquina em alguém e falar: parceirão, assalto, quieto que o bagulho ficou doido. Então a rapaziada se cuitava, porque a rapaziada, a quadrilha eram pessoas de atitude, pessoas que chegavam para fazer o diferencial. Então nós ficávamos sabendo que em um determinado local estava rolando uma lotinha de dinheiro. E que essa boa ia morrer tal dia, era o acerto desse dinheiro, alguém ia lá para buscar esse dinheiro. Esse tipo de informação chegava facilmente. Então, com essas informações... Jamaica, você tá roubando a cena, Jamaica. Essas informações, então, chegava facilmente na quadrilha. Tinha uns moleques que trabalhavam por fora levantando umas informações. E aí jogava na nossa mão, que era linha de frente. Vai lá buscar que vai rolar a boa. Na hora de dividir o que, a gente viu o lado daquilo. E a gente ia buscar esse dinheiro. Para a gente buscar esse dinheiro, a gente não queria saber se íamos deparar com polícia, se ia ter que trocar tiro com polícia, se ia ter que matar vigia, se ia ter que acertar alguma vítima lá para poder oprimir alguém num caso
de um motinho ali, não, que não é tal, pá, eita rapaz, tem esse negócio não, é um assalto e demorou, todo mundo quietinho. Então a gente agia desse jeito mesmo. Durante 7 anos eu vivi dessa forma. Durante 7 anos eu corri na contramão do sistema para poder me adiantar. E o que eu queria me adiantar naquele momento era algo muito pouco. Era o sustento da minha droga e andar com um pano da hora. Mostrar pra rapaziada que ali não tinha mais ninguém, que era nós mesmos que comandava o bagulho. Então nós começamos a ganhar um ibopezinho na quebrada. Infelizmente, chegou um período em nossas vidas que não tínhamos mais liberdade, nem para usufruir aquilo que nós conseguimos levantar no dia a dia. Infelizmente, nós ficamos pinchados na quebrada. Não tinha mais como sair e roletar na moral, igual a gente costumava de fazer num dia de sábado, sabadão à noite, aquilo todo. Vamos para as pistas daquele modelo. Não podia mais. A gente tinha que fazer os nossos esquemas. Quer fazer um churrasco? É aqui, na casa do fulano, intocada, onde ninguém vai ganhar o nosso movimento, pra gente ter liberdade. Que se o povo soubesse onde a gente tava dessa, a gente pra polícia rapidão tampava. Invadia, dando tiro e querendo pegar e era aquilo tudo. Então uma vida que aparentemente não deveria viver ou passar por aquilo. Porque os meus pais me ofereceram uma escola bacana, me levaram para a igreja até 10 anos de idade. E eu pensei que aquilo era a solução para mim. Mas quando eu pensei que aquilo poderia resolver a minha vida, eu percebi que eu não tinha nada em minhas mãos. Que eu não tinha nada em meu favor. E que eu precisava de fato era abandonar aquela vida e procurar um caminho para mim. Quando eu me deparei com isso, eu percebi que já era tarde. Eu estava envolvido, não era só até o pescoço, já tinha ultrapassado o limite. Eu já tive várias tentativas, pessoas tentaram me matar, já fui preso, tentaram me matar, já fugi de polícia levando tiro nas costas, algemado para trás, tentando me matar, porque eu fui um moleque muito para frente. Eu não dei mole para a polícia não, quando vivi no crime, era o crime operando, não tinha mais nenhum não. Polícia pegava, a gente abria. O ex abria a gente no fogo, a gente abria a polícia no tiro. Vivi isso na minha vida. Poderia muito bem ter morrido. Mas eu fico impressionado, e é algo que ainda eu fico tentando interpretar, o quanto Deus é maravilhoso e não faz acepção de pessoas. Eu fico observando aqui, cada um que está aqui nesta noite, pessoas que podem ser instrumento, igual uma pessoa que insistiu comigo durante 3 anos, falando de Jesus para mim. E a gente tava ali mexendo nas ferramentas, entupindo de bala e manobrando. Vamos pra fita, daqui um pouco nós vamos lá buscar um malote de dinheiro. Pensa que não, batia na porta, era o irmão evangelizando com um folhetinho na mão para falar de Jesus para mim e para a quadrilha. Eu ficava matando com aquele irmão, falei, meu Deus, uma hora eu pego esse irmãozinho, porque ele não sabe onde ele tá entrando. Me esquece, pelo amor de Deus. Falei, meu irmão, sai fora que nós tá fumando um negócio aqui e é o seguinte, todo mundo aí armado, não dá pro senhor ficar aqui no nosso meio não, irmãozinho, vamos acelerando, botar a velo para andar. Mas o homem era insistente, o homem não dava mole comigo não. Quando eu não dava tempo para ele falar de Jesus para mim, ele falava para mim, olha, Jesus te ama e eu tô te esperando hoje à noite lá na igreja. E eu ficava tirando onda, falava, pô, mas esse irmão aí, misericórdia, será que até hoje ele não entendeu? Ele tá insistindo com a pessoa errada. Eu me considerava durão demais para um dia estar dentro de uma igreja, para um dia estar fazendo algo para o Senhor. Eu me considerava durão demais. Eu era uma pessoa que para mim era inacessível, a palavra de Deus não chegaria até a mim. Então, essa pessoa insistiu uns 3 anos comigo, evangelizando, falando de Jesus. Tinha vez que a gente estava dentro da mata, né, fumando uma droga, daqui um pouco o mato estralando, creque. Falei, meu Deus, pegava os revólveres, tudo, ficava todo mundo ligeiro. Olhava, era o irmão entrando. Pessoal, ele passava na quebrada, falava, cadê os meninos? Falei, entrou aí na mata, irmão. O irmão doidão entrava dentro da mata para falar de Jesus pra gente. Aquilo era o cúmulo do absurdo, quase pegava um tiro uma hora por falar de Jesus, mas ele não queria saber se ele ia morrer de tiro. Ele queria cumprir uma ordem divina, que era pregar a palavra de Deus. Isso fez o diferencial em minha vida. No momento em que ficou difícil, eu lembrei das palavras daquele irmão. No momento em que ficou muito complicado para mim, eu lembrei que Deus existia. Conheci uma pessoa,
um período que eu estava foragido, tirei uns dias em Brasília. Lá em Brasília lá teve um desacerto, tive que voltar para Goiânia de novo. Então eu era um moleque muito gaizado. Cheguei aqui em Goiânia, tá rolando um rock and roll lá, som automotivo, a gente tomando, e tava lá tudo, dançando, todo mundo curtindo. Conheci uma pessoa e comecei a namorar com essa pessoa hoje é a minha esposa. A minha esposa me fez um convite um dia, num momento de muita dificuldade. Quando fomos morar junto, ela estava grávida de mim e eu tive não prometi para ela, mas tinha algo comigo mesmo, que eu havia sofrido muito pela separação dos meus pais. E que eu não queria então que a minha família vivesse aquilo que eu vivi durante esses anos que vivi no crime. Várias vezes fui preso, passei preso, fiquei isolado um tempo. E passei muita coisa difícil, muito sofrimento nessa minha vida. E eu não queria que os meus filhos ou a minha família presenciassem isso. Então decidi abandonar. Eu com o revólver lá, os malucos de vez em quando batiam na porta do barraco. E aí, Fernando, vamos nessa. Hoje deu uma fita, vai morrer um qualquer, você vai dar uma adiantada, moleque. Ela falou, ô meu parceiro, o negócio é o seguinte, se você puder me fortalecer numa cesta básica, alguma coisa nesse sentido, eu tô aí de porta aberta para receber de você. Mas eu não vou nessa missão não, mano. Eu aposentei os ferros. E aí comecei falando não pra rapaziada. Comecei dizendo não pra rapaziada. Minha esposa sofreu um aborto. Neste momento fomos pra igreja. Primeiro dia que eu fui pra igreja, eu fui doidão e armado. Ela falou, mas você vai armado pra igreja, meu amor? Você vai pra igreja com um revólver na cintura? Uai, mas é 1000 fitas, vários inimigos, vários atentados também. Eu tenho que ter algo pra me defender. Eu não posso ficar aí vacilando, não. Se nego aparecer pra pegar, eu destampo e saio voado. Então a gente, naquela sequência, vamos pra igreja, não vamos. Descuidou, eu coloquei o revólver na cintura, vamos pra igreja. A gente foi pra igreja direitinho. Quando chegou lá que eu abracei o meu pastor, ele sentiu a minha ferramenta na cinta. Mas ele não mudou comigo não, ele me recebeu e foi bacana. Aquilo fez o diferencial na minha vida. Entrei e eu achei tão bacana que eu senti que ele apertou assim, ele não. Talvez alguns aqui conhecem o pastor Carlos, um pouco barrigudinho assim, igual o irmão Fernando. Sentiu assim a ferramenta, falei, mas tá estranho esse volume aqui. Mas eu fiquei à vontade demais naquela igreja. Fiz questão de atravessar toda a igreja, sentar no primeiro banco, porque a mensagem daquele pastor ia ser uma viagem para mim. Pronto, foi uma viagem de que nunca mais eu tive outra igual. Porque eu comecei a viajar naquelas coisas, no lance de que Deus muda, de que trabalha, de que transforma. Eu comecei a tirar uma viagem naquele trem sem usar droga, sem nada. Falei, moço, mas o bagulho é louco mesmo, né, amor? Começar a viajar nas escrituras. Então, eu tive um encontro com Jesus naquela igreja. Há 12 anos atrás, eu aceitei a Jesus na minha vida. 12 anos atrás, eu tive a minha vida transformada. Fui dependente químico durante 7 anos. Eu fui química, eu comia química. O dente doía, eu colocava um pelotinho de mel lá dentro. Falei, vou botar aqui que vai anestesiar. A química fazia parte da minha vida. E eu fui liberto dessa escravidão. Essa escravidão que hoje está destruindo as pessoas. Muitas pessoas morrendo aí prematuramente, aí, precocemente. Estão morrendo porque a droga está levando. O sofrimento está adentrando em famílias onde a gente nunca esperava que um dia pudesse acontecer. Hoje, várias pessoas têm se entregado à vida de dependente de uma droga, uma vida de crime, uma vida que tem destruído. E o que eu tenho feito hoje é aplicando aquilo que eu aprendi no mundo para resgatar outras vidas. Aquela experiência que eu adquiri no mundo é a experiência que eu aplico dentro da penitenciária, no dia que estou ali falando para os presos. Que chego lá e falo a língua deles, e que a gente fala as mesmas histórias, e que um compreende o outro, porque cada um teve a mesma experiência. Recentemente fui visitar um rapaz, tinha 10 anos que não via ele. Quando ele saiu em 97, ele saiu de porta em porta pedindo os camaradas para fortalecer. Um ferro para mim, parceiro, é 1000 fitas, você tá ligado? Eu sou bandido. Tá entendendo? Eu saí da cadeia ontem, eu não posso andar desarmado na rua. E os camaradas negavam o ferro pra ele. Não vou dar não, porque é o seguinte, só tem um e é pra minha garantia e tal. Ele não me conhecia, nem eu conhecia ele. A gente se encontrou um dia no bairro São Domingos.
se encontrou lá e ele de eu, parceiro, te conheço, cheguei, chamei ele pelo nome, ideia vai, ideia vem, conversa de bandido. Falei, qual que é mesmo? Não, moleque, é o seguinte, eu tô aqui procurando um indivíduo aqui que eu quero ver se ele me adianta eu numa ferramenta. Falei, não, então bora aí, você é camarada do fulano, você é camarada meu também, você tá comigo. Hein? A gente foi lá na quebrada lá, bateu lá, já viu o moleque com os revólver na cintura e a gente já adiantou ele no revólver. Isso aí pra ele foi aquilo tudo, não teve igual. Um cara que não me conhecia, adiantou uma arma pra mim, pegou uns caguetas comigo e fez umas fitas comigo pra me adiantar. Depois disso aí eu aceitei Jesus e nunca mais vi. Pensei que o homem tinha morrido. Recentemente eu tô na cadeia, fico sabendo, fulano de tal veio preso. Falei, rapaz, vou achar esse cara. E comecei a monitorar a cadeia, rodando pra lá, pra cá, achei o indivíduo. Quando encontrei ele, ele veio no corredor assim, das celas, de encontro a mim. E quando ele me reconheceu, porque eu tô assim uns 40 quilos mais gordo, um pouquinho, talvez um pouco mais, mas paciência, faz parte. O importante é que eu abandonei a química, né? Então, ele veio de lá pra cá. E quando ele me reconheceu, ele começou a chorar. É um cara que pro crime ele é um cara conceituado. Mas pra mim ele é um cara igual a mim, que não tinha nada e que precisa de Jesus. Comecei a falar de Jesus pra esse indivíduo. Hoje eu tô indo ali numa função, liguei, vai daqui, vai dali, chega uma ligação, fala, mas esse trem aqui tá errado. Entendi quem que era, olha ele aí na rua, agradecendo as visitações e me pediu uma visita, porque ele quer abandonar o crime. E eu fui na casa de um bandido que está com novos projetos. Projeto de abandonar a vida do crime. Não quer traficar, não quer roubar, não quer matar ninguém. Ele quer ter a oportunidade de curtir a família dele da maneira que eu tenho curtido a minha, depois que o Senhor restaurou a minha vida. É isso que eu tenho aplicado no nosso dia a dia. Eu tenho demonstrado para as pessoas que o único caminho é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para eles conhecerem a verdade, precisa ter alguém que pregue. E tem que ter alguém que testemunhe. Não alguém que fique preso em 4 paredes, preocupado somente dentro da igreja, porque vidas estão perecendo no mundo. E isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, responsabilidade de todos nós. Fico muito feliz porque aqui hoje teve uma decisão. E muitas pessoas podem olhar e falar assim, mas uma decisão, nossa, um evento desse, uma decisão. Mas uma vida vale mais do que o mundo todo. E aquela vida que parece ser insignificante para cada um que ainda não acredita no potencial do poder de Deus, é a vida que pode ser usada futuramente, pode ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. Deixe Deus usar a sua vida, meu irmão, porque você é vaso nas mãos do Senhor, amém? Muito obrigado pela oportunidade. Ouvindo todas essas coisas, a gente olha aqui para o tema, né, e vê que realmente vale a pena andar na contramão do mundo.